Olá, professor Wesley. Meu nome é Bruno Santos e junto com os integrantes do meu grupo, que é o grupo 3, juntamente com Jorge Tuzelli, Pedro Oliveira, Rocco Vassalo e William Ishida, que vamos fazer a apresentação sobre o artigo Custos de Soldagem. Esse é o índice do nosso trabalho. Nos slides 3 a 5, vamos falar sobre o resumo e introdução. Os slides 6 a 13 sobre materiais e métodos. Os slides 14 a 19 serão sobre resultados e discussão. O slide 30, a conclusão. E, finalmente, o slide 31 sobre as referências utilizadas em nossa apresentação. Iniciando esta apresentação, a gente vai começar pelo resumo e estudando, lendo e pegando o tópico mais fundamentais presentes no resumo do artigo de custos de soldagem, eu separei em 4 tópicos principais, que são o cálculo e comparação dos custos de soldagem para a determinação econômica, utilizando o processo MIG-MAG, a utilização do método Taguchi para a realização do número de ensaios, o comparativo de gastos em cada ensaio utilizando o custo direto total da soldagem e, por último, a seleção de 4 ensaios, sendo um deles de menor custo, sendo nos ensaios utilizada a liga 625 como material de adição. Na parte introdutória do artigo, novamente, através do estudo e da leitura dele, a gente pôde separar princípios mais essenciais presentes no artigo, aqueles princípios que dão um desenvolvimento maior para o entendimento do artigo, que são o tópico sobre a Petrobras, que através de um instituto de pesquisa deles próprios, que é a SEMPES, busca solucionar problemas em relação à vida útil de equipamentos e diminuir paradas inesperadas dessas máquinas. Ou seja, o processo de pesquisa sempre presente, sempre no processo de desenvolvimento e de busca de novas soluções para essas máquinas. A utilização de ligas de níquel tornou-se uma alternativa viável para o processo de substituição de componentes metálicos da máquina. Quando presente no artigo, sempre busca um material que mais se adequa a um processo de custo-benefício mais viável para a indústria, né, e para as empresas específicas. Contudo, com o elevado custo de componentes fabricados de liga níquel, são utilizados materiais menos nobres, como aços de liga CMN e baixas ligas, e após sua fabricação são revestidos de materiais de ótima resistência à corrosão. Novamente, aqui é uma outra estratégia presente na indústria. Pega um determinado material e depois do processo coloca um material de melhor resistência para a corrosão, né? Assim consegue diminuir o custo do material e aumentar o benefício, né? Continuando, outros tópicos relevantes presentes na introdução desse artigo são os métodos de revestimento conhecido como clad, lining e overlay, sendo este último utilizado como um material depositante específico daquilo que se deseja como a peça deve se comportar, a resistência à corrosão, ao desgaste, etc. Outras formas, né, que a gente busca, que a empresa ou a indústria busca uma resistência melhor e maior, né, sobre os seus componentes. Né. Os processos de soldagem utilizados, MIG, MAG, TIG e PTA. O custo-benefício, novamente, né, é algo sempre presente no universo da engenharia quando se desenha e se projeta uma máquina, peça ou serviço. Né. A gente pode até dizer que é um objetivo final da indústria, né, sempre minimizar custos, né, para buscar maior eficiência e melhor utilidade das suas máquinas, peças, né, e assim fornecer um melhor serviço, né, tanto para outras empresas como para a própria sociedade em si. E, por fim, o objetivo é o cálculo e comparação dos custos das soldagens em relação aos ensaios e buscar condições econômicas viáveis utilizando o processo MIG-MAG.
Novamente, o que é presente nesse artigo é que é sempre a busca, né, de uma melhor condição econômica, né? Ou como a empresa vai buscar melhores possibilidades de fabricação e na ponta, no fim da produção, como será o melhor preço, o melhor custo, né? E assim a melhor produtividade e ganhos econômicos, né? Com essas estratégias, né? E por fim, no fim dessa introdução, próximos slides, o próximo a tópicos da apresentação, os meus integrantes, meus amigos, irão desmembrar melhor como conseguir essas finalidades e essas possibilidades. Olá, meu nome é William. Eu falarei sobre os materiais e métodos. Sobre os materiais, para os diferentes processos de soldagem são utilizados materiais e métodos que correspondem a técnicas para a junção correta entre os materiais diferentes. São chamados materiais de consumo aqueles que se utilizam, se desgastam nesse processo de soldagem. Dentre tais materiais incluem-se três categorias, que são os corpos de prova, o arame eletrodo e os gases de proteção, que estão todos presentes na área de contato da solda. Bom, sobre o corpo de prova. Como corpo de prova para este artigo, foram utilizadas chapas de aço ASTM a 516 graus 60, com dimensões de 200 por 50 por 12,7 milímetros. Sobre o arame eletrodo. Diferentes eletrodos serviram de material para o procedimento experimental, cujo diâmetro foi de 1,2 milímetros. Esses são os AWS-ER níquel cromo molibdênio número 3, de sigla UNSN 06625, o 4, de sigla UNSN 10276, e o 14, de sigla UNSN 06686. Sobre os gases. Os gases de proteção para a soldagem foram os seguintes utilizados: o argônio puro, composto por 100% de argônio, mistura entre argônio e hélio, 70% argônio e 30% hélio, uma mistura de argônio e óxido nítrico, 99,97% de argônio mais 0,03% de óxido nítrico. E os equipamentos foram os seguintes: um robô industrial de solda, uma fonte de soldagem eletrônica, um medidor de velocidade de alimentação do arame, para que sofra uma fusão constante, uma fusão contínua, e sistema de aquisição dos sinais de tensão e corrente. Bom, sobre os métodos. Além de determinar o número de ensaios pelo método Taguchi, escolheram-se diferentes valores de tensão de referência. Tais tensões seriam equivalentes a 20, 22 e 24 volts. Velocidades de soldagem de 0,2, 0,3 e 0,4 metros por minuto. Técnicas da tocha e tecimento, sem tecimento, duplo 8 e tecimento triangular, além de outros parâmetros, resultando em 18 ensaios pela tabela, pelo método Taguchi. Em seguida, vemos uma imagem dessas principais técnicas. Bom, a tabela 1 indica a configuração. Primeiro, o número do ensaio, depois a voltagem, a técnica da tocha, o tecimento e a velocidade da solda.
Enfim, foram combinadas as voltagens, as técnicas, os tipos de tecimento e as velocidades para que formassem 9 ensaios diferentes. Em seguida, as ligas. Foram usadas 3 ligas diferentes, mais os gases de proteção, a mistura dos gases de proteção, velocidades de solda em metros por minuto e por fim a voltagem, resultando novamente em outros 9 ensaios. Nos ensaios, a vazão dos gases de proteção foi igual a 20 litros por minuto. A velocidade de alimentação foi de 6 metros por minuto e a distância do bico à peça foi de 20 milímetros. Eu sou o Rocco e agora irei falar sobre os resultados e discussões. Para que seja possível calcular o custo de soldagem, é importante conhecer as principais variáveis envolvidas nesse processo, sendo elas a taxa de deposição, a taxa de fusão e a eficiência de deposição. É importante conhecer essas variáveis, pois elas influenciam diretamente na massa, tendo em vista a quantidade de material depositado, nas velocidades de soldagem, conhecendo a velocidade de alimentação do arame eletrodo, e com isso o tempo de soldagem. Agora, as equações utilizadas para calcular essas principais variáveis. O cálculo da taxa de fusão é dado por 3,6 vezes a densidade linear do arame, vezes o comprimento do arame consumido, dividido pelo tempo de soldagem, sendo que a unidade dessa variável é quilogramas por hora. A taxa de deposição é calculada por 3,6 vezes a massa final da chapa menos a inicial dividido pelo tempo de soldagem, tendo como unidade quilograma-hora. E a eficiência de deposição é a divisão nessas duas variáveis. A taxa de deposição dividida pela taxa de fusão vezes 100%. Portanto, a unidade é porcentagem. Aplicando as equações anteriores, obteve-se a tabela 1, onde na primeira coluna são os ensaios, na segunda coluna é a massa inicial dos corpos de prova, em gramas, na terceira coluna a massa após a solda, na quarta coluna a massa ΔP, no caso a massa da solda, na quinta coluna a taxa de deposição, na sexta a taxa de fusão e por fim a eficiência da deposição. Então foi levantado o custo de cada gás utilizado, sendo cada gás com um valor diferente. Foi também levantado a vazão do gás, o custo dos arames, foi levantado também o valor do salário do operador por hora, fatores de operação, os custos gerais e o custo da energia utilizada. Agora o cálculo de cada custo citados anteriormente. A equação utilizada para calcular o custo do gás foi o custo unitário do gás vezes a vazão dividido pela taxa de deposição, sendo então a unidade do custo do gás reais por quilograma. O custo da energia por peso de material depositado é calculado multiplicando o custo da energia vezes a corrente vezes a tensão dividido por 1000 vezes a taxa de deposição, sendo esse o custo em reais por quilograma da energia. O custo do arame por unidade de peso depositado foi calculado dividindo o custo do arame pela eficiência de deposição. E o custo do soldador por unidade de peso de material depositado foi calculado multiplicando o fator de operação vezes o salário do operador dividido por 100 vezes a taxa de deposição. Já os custos gerais,
por unidade de peso de material depositado foi calculado dividindo os custos gerais pela taxa de deposição vezes a taxa de operação dividido por 100. E os custos totais é a multiplicação de cada um desses custos dividido pela taxa de deposição vezes o fator de operação dividido por 100. Aplicando essas equações anteriores, foi possível obter a tabela 2, que contém o custo direto de cada ensaio. Então, a primeira coluna contém a sigla de cada ensaio, na segunda, o custo do gás, na terceira, o custo da energia, na quarta coluna, o custo dos materiais, na quinta, do trabalho e os custos gerais. Então, somando todas essas, obteve o custo total de cada ensaio. Bom, dando sequência às duas últimas equações do nosso trabalho, temos a determinação do custo direto total de soldagem do revestimento. Primeiramente, a equação do número de passes gerada por uma largura total em um cordão de solda de largura L. A equação está demonstrada a seguir, bem como o tempo de soldagem contínua para o revestimento, que você tem as variáveis como descritas abaixo. Comprimento do cordão de solda dividido pela velocidade de soldagem vezes 2 vezes a largura total menos a largura dividido pela largura. Com isso, obteve-se a figura 1. A figura 1 é um esquema do revestimento de largura total produzido por um cordão de solda de largura L, considerando uma sobreposição de 50% largura L sobre 2, o que é visível na imagem, visto que você tem aí o cordão de solda de largura L. Se você projetar essa altura desse trecho de circunferência presente, você vai ter exatamente essa altura de exatamente L sobre 2, que corresponde a 50% do cordão de solda. A análise após a coleta desses dados foram bem pontuais. Primeiramente, o reforço bruto do revestimento deve ter no mínimo 5 milímetros de altura. O reforço máximo obtido foi de 4 milímetros, o que quer dizer que revestimentos devem ter no mínimo 2 camadas, o que foi mostrado na imagem anterior. A altura final de um revestimento com mais de uma camada não é a soma do reforço do cordão isolado, o que também é comprovado pelas pontuações anteriores. Ambas as situações contribuem para a altura final. A partir de então, nós temos duas análises feitas. A primeira é que a diferença de molhabilidade do metal de solda no substrato, trata-se do metal, no caso, do aço ASTM A56 grau 60, e a segunda análise é a composição do metal de solda, que proporciona uma maior molhabilidade, visto que o cordão de solda espesso com um menor reforço. Bom, a partir daí temos mais algumas análises, como o efeito da sobreposição dos cordões de 50%, o que é demonstrado na figura 1 anteriormente, proporciona um aumento da altura do revestimento. O custo resulta pelo produto do custo direto total com o tempo total de soldagem contínua, no caso identificado pela sigla TT, e com uma taxa de deposição, o que foi obtido na equação apresentada pelo Rocco. E o revestimento com uma terceira camada seria muito mais oneroso, não necessitando de uma previsão de variáveis. Logo, nós conseguimos extrair a tabela 3, que apresenta os valores de reforço, custo, diluição para os ensaios pré-selecionados do revestimento. O que pode ser observado, nós temos os valores de diluição, reforço, tempo em minutos, alguns dados aí para obter, de acordo com alguns ensaios, para obter algumas análises. Com isso, extrai-se também a figura 2. A figura 2, no caso, é um gráfico projetando esses dados obtidos nessa tabela, do custo 2, reforço 2 e diluição 2. Portanto, dá para se fazer alguns apontamentos. O primeiro é que traçou-se a linha de referência, e um reforço de 5 mm para a escolha dos ensaios que satisfazem ou se aproximam dessa condição,
E nota-se que os ensaios circulados na figura, como R7, R11, R12 e RC4, proporcionam reforços próximos ao valor de referência, com custos aceitáveis, o que é visto com relação ao seu, no caso assim, os pontos obtidos no gráfico. Todos eles, como pode ser visto, ou quase todos eles, abaixo da linha de referência. Portanto, nos ensaios circulares da figura 2, o material de adição utilizado é a liga 625, cujo custo do arame eletrodo é muito inferior às demais ligas, sendo elas C276 e 686, o que é visível, né? Visto que o custo deles, eles obtiveram o custo abaixo da linha de referência. Logo, a opção do material de adição para aplicação do revestimento ficou exclusivo somente à Liga 625. Como sempre, todo projeto dentro do campo da engenharia visa o custo-benefício e a melhor viabilidade. Custos calculados com base apenas nos custos relativos à soldagem, não considerando os custos de corrosão. Entretanto, na indústria petrolífera e de gás natural, o revestimento melhora a resistência à corrosão dos equipamentos e componentes, visto que nessas indústrias tem até como assimilar a questão do anodo de sacrifício instalado em algumas superfícies que não devem ser corroídas. Portanto, nessas indústrias também se aplica essa teoria. Um revestimento com alta resistência à corrosão nos equipamentos, visando a melhor durabilidade, não apenas o custo de instalação, mas sim a durabilidade, a não necessidade de troca ou de manutenções. Portanto, a escolha de uma liga deve ser exigente, pois ela deve incluir também ensaios de corrosão, como apontado anteriormente, para comparar os custos relacionados a esse desgaste na vida útil do revestimento, como apontado também anteriormente. Por fim, tem-se a tabela 6, que detalha valores previstos para custo, reforço e diluição dos ensaios pré-selecionados para o revestimento. Nós temos os ensaios que tiveram aquele custo-benefício bom, mantendo os custos abaixo da linha de referência. Nós temos então seus reforços em milímetros, sua diluição em porcentagem e o curso aproximadamente em reais. Olá, meu nome é Jorge e eu vou falar sobre as conclusões do trabalho. Com base nos resultados experimentais obtidos no experimento do artigo, é possível concluir que o custo de soldagem o estudo sobre o custo de soldagem demonstrou ser útil para a seleção de parâmetros de soldagem nas operações de revestimento, né? Na soldagem de revestimento com uma camada, pode-se observar que o reforço nos cordões de solda seriam inferiores a 4 milímetros. Para atender a norma N1707 da Petrobras, que estipula no mínimo de 5 milímetros, se faz a necessária a aplicação de uma segunda camada de revestimento. O material de adição escolhido para a aplicação do revestimento foi limitado à liga 625, por apresentar um custo arame eletrodo inferior às demais ligas. O ensaio R11 obteve o melhor resultado do experimento dentro da norma 1707, com o menor custo para o revestimento das duas camadas de R$ 148, dentre todos os ensaios. Para as nossas referências, né, esse primeiro livro é uma literatura do próprio IFE sobre soldagem. Nós temos aí uma apostila de eletrodos revestidos, um livro também da UFMJ, Introdução à Física do Arco Elétrico, e o próprio artigo do qual nos baseamos para fazer essa apresentação, né, de Pessoa Miranda e Farias Aguiar Filho. Muito obrigado.